eu gostaria de ler um texto. Vamos ler Lucas, capítulo 17, versículo 21. Hoje, nós vamos refletir um pouco sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Estamos seguindo aquela direção que o Senhor Jesus Cristo nos deu quando ele ensinou o Pai Nosso. A palavra de Deus, nós vimos domingo passado, domingos anteriores, ela diz: buscai as veredas antigas. Vira para o lado e diz: busca a vereda antiga. É lá que está a verdade. Amém? Então, cada afirmação do Senhor Jesus Cristo no Pai Nosso é a indicação de um aspecto da vontade de Deus, das veredas antigas, das veredas eternas, nas quais nós devemos andar. Então, nós vamos buscar, né? E vamos prosseguir, porque estamos no tempo do ministério do Espírito, amém? Quantos aí sabem que estamos no tempo do ministério do Espírito? Amém, glória a Deus. Lucas 17, versículo 21 diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo aí, ali, porque eis que o reino de Deus está entre ou dentro de vós. Amém? Você pode sentar. Eu quero ler com vocês alguns versículos antes de nós meditarmos sobre aquilo que o Senhor tem para nós, para esses dias como um povo de Deus. As coisas estão acontecendo no mundo muito rapidamente. Elas estão se desenrolando, né, ou se acumulando de uma maneira que nós não sabemos exatamente quanto tempo temos, né? Não sabemos se temos que estar preparados para ficar aqui ou para ir embora. O importante é que nós estejamos preparados, amém, igreja? Uma coisa eu digo a vocês: não tenho nenhum outro interesse a não ser passar a eternidade com Jesus. É o que me move, é só o que eu quero. Não quero nenhuma outra coisa. Qualquer coisa, não tem problema. E por causa disso, muitas vezes tenho acompanhado noticiários, tenho acompanhado coisas que estão acontecendo, e você pode até dizer: lá vem ela falar de novo desse assunto. Queridos, é o assunto principal deste momento. A palavra de Deus diz que enquanto as coisas estão acontecendo, o povo de Deus fala um com o outro, se fortalecendo, né? Tem coragem, continua, né? Continua. O próprio livro de Malaquias, lá, o último livro, lá, nos últimos versículos, Deus está atento, observando o que nós estamos falando entre nós, porque os dias se aproximam. E ele tem um memorial, ele tem um livro, onde ele escreve. E ele diz que vai fazer a diferença entre aqueles que temem o Senhor e que não temem o Senhor. Vocês vão ver aqueles... Vamos lá, não está no script, também não é por aqui que eu vou hoje, o Senhor me deu sobre o Pai Nosso, mas acredito que vai acrescentar aqui. Malaquias capítulo 3, versículo 16, 15 diz assim: ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta, quer dizer, presta atenção, e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e os que se lembram do seu nome. Versículo 17. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui, poupar tanto quer dizer que o Senhor não os leva embora antes, quanto que o Senhor nos guarda no meio da encrenca toda. Então, nós precisamos estar bem conscientes de uma coisa. Este é o tempo do ministério do Espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele está na terra para fazer a vontade do Senhor, a vontade dele, né? E quando eu disse a vocês, eu acho que domingo passado, 2 domingos atrás, que quando o Senhor ensinou o Pai Nosso, ele nos chamou a nossa atenção de volta para as veredas antigas. Né? Se você lembra bem,
Pai nosso que estás no céu. Né? O segundo momento, santificado seja o teu nome. Falamos sobre o nome, o tanto que o nome do nosso Deus foi combatido desde o Jardim do Éden em diante. E como nós, que não somos de origem israelita, como nós fomos roubados, nós herdamos vaidades, nós herdamos mentiras, todo tipo de nome pronunciado na terra, uns é um e outros é outro. Só que o Senhor nosso Deus, ele diz, eu vou me dar a conhecer aos gentios, eles saberão meu nome e eles esperarão em mim. Então, o que é quando ele diz santificado seja o teu nome? O Senhor nos mostrando, né, que a sua misericórdia nos tem alcançado. Né? Aí ele diz assim, venha a nós o teu reino. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o reino. Então, até sexta-feira à noite, nós tivemos uma reunião aqui, nossa próxima reunião vai ser mais adiante, né? E eu falei ali que as pessoas no Ocidente, principalmente, elas não sabem conviver com o reino. Porque todos estão acostumados com democracia. E o diabo foi tão esperto que ele fortaleceu a ideia de democracia a ponto de chegar a ponto de a verdade de cada um ser a verdade. Por quê? Porque estamos numa democracia e todos temos direito. Democracia. Demo é povo. Cracia é governo. Então, governo do povo. Né? Tem até um ditado que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Não, as duas vezes que o povo falou, todo o povo falou, uma delas, inclusive, eles fizeram Moisés pecar. Nós, cristãos, vivemos numa teocracia. Teocracia significa Deus manda. Deus manda. Como que ele manda? Ele manda através da sua Constituição, que é a palavra, que nós fazemos bem em conhecer profundamente e obedecer, e o seu Espírito Santo que ele enviou para habitar dentro de nós. Então, à medida que nós vamos adentrando no conhecimento do reino de Deus, do que o Senhor espera, do que o Senhor quer, o Espírito Santo vai ganhando mais espaço em nós e vai podendo se manifestar através de nós para que, então, ele faça a obra. Amém? Eu ouvi de um pregador, eu resisto em usar a palavra pregador, porque ele é apóstolo, profeta, é um homem de Deus que está revolucionando muitas coisas, trazendo de volta para o entendimento antigo, né, da palavra de Deus, fazendo entender a palavra de Deus por revelação. Né? Ele disse algo que me impactou. Ele disse, quer dizer, a gente sabe, né? Mas a gente sabe, mas tem que ouvir de outros, né? Ele disse, o reino de Deus é ativado pela voz. E a palavra o acelera. O que ele quis dizer com isso? Em poucas palavras, eu vou tentar resumir, Senhor, misericórdia de mim. Quando uma voz se levanta com a unção ou com a palavra que vem do Espírito Santo de Deus, tá? O Espírito Santo de Deus dá a palavra. Não é no púlpito, não pensa no púlpito, é a palavra que sai da boca de alguém, que é uma palavra na Bíblia. O Espírito Santo dá a palavra, isso ativa o reino. A voz ativa o reino, certo? Quando aquela palavra sai de uma boca, é o fôlego do Espírito que sai. E aí a palavra é acelerada. É esta a palavra que não volta vazia. Entendeu? Então nós somos um reino sacerdotal. Quem sabe que somos um reino sacerdotal? Desde Êxodo 19, o Senhor está nos dizendo, vocês serão para mim um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal. Queridos, escuta, abra seus ouvidos, porque aqui está a base de tudo que eu quero falar hoje à noite. Um rei não trabalha com as mãos. Um rei fala. O reino sacerdotal ouve e fala. Então, aquele problema, aquela situação, ouve
e fala. E a palavra sai para produzir aquilo para que ela foi enviada. Um reino sacerdotal é um reino que glorifica o Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, venha a nós o teu reino, ele estava falando de na terra haver um povo que cumpre, Romanos 5, se não me engano, também não estava previsto, Senhor, mas tudo bem, é o Senhor. Você crê que ele é o Senhor? Amém. Romanos 5, que diz... quanto mais você vai me dar um minuto. Quem me dá um minuto? Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Amém? 5:17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Reinaremos como? Reinaremos sobre pessoas? Reinaremos sobre situações? Reinaremos primeiro sobre o pecado em nós mesmos. Reinaremos sobre aquelas coisas que nos afastam da intimidade e da comunhão com Ele. E esta conquista deste território faz com que em nós seja levantado um verdadeiro altar de adoração, onde Ele pode responder com fogo. Amém, queridos? Então, essa é a importância do reino. Se nós formos falar numa definição, o reino é soberania, né? É autoridade, é governo, especialmente de Deus, né? Tanto no mundo, quando é o reino de Deus, quanto nos corações dos homens. Aí você diz, mas o reino de Deus no mundo? Jesus falou que o reino de Deus não vem com visível aparência. Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é aquela coisa dos séquitos, das trombetas, sabe? Aquela coisa exterior. Não. É um governo que vem e se estabelece dentro de um coração, dentro de uma mente. E eu proclamo agora, caiam por terra os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor na tua vida, na tua mente, no teu coração, na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Rei. E as coisas que estão acontecendo aí afora, tem gente que diz, mas Deus não está vendo? Deus não está vendo tanta injustiça? Ele está vendo. E Ele está no controle de tudo. Ele está tentando ainda conquistar mais um. As tribulações e as desgraças que estão acontecendo é para ver se as pessoas clamam a Deus. Você sabe para que vai ser a grande tribulação? Para botar Israel de joelho. Quando eles estiverem cercados de exércitos por todos os lados, eles vão olhar para cima, porque eles não vão ter nenhum socorro. A Bíblia diz em Zacarias 12, 12, verão aquele a quem trespassaram e chorarão por ele como quem chora por um filho unigênito. Então, muitas vezes as lutas e as dificuldades são amor de Deus para conosco, porque Ele não quer que nenhum se perca. Então, as coisas que estão acontecendo aí fora, essa bola de neve que está aumentando, 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 e ela, se você olha, se você analisa a situação no mundo inteiro, você vê que não tem mais muito tempo para se cumprir aquilo que está em Apocalipse, onde o Senhor Jesus Cristo disse que Ele vem para destruir os que destruíram a terra. Estão destruindo a terra. E o diabo é mentiroso, dizendo que Deus se esqueceu. Não. Deus está esperando que mais um clame por si mesmo e pela sua família. Então, nosso papel como sacerdotes é clamar para que mais um seja, né, ganho. Versículo 21 diz assim, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre ou dentro. O reino de Deus é o Espírito Santo se expressando em nós. Então, Ele está entre nós e dentro de nós. Amém?
Então, é pela presença do Espírito Santo, né, que o reino é estabelecido dentro de nós. João 18:36. Ainda para nós entendermos o tempo que estamos vivendo. É o tempo do ministério do Espírito. 18:36 diz assim. Podemos ler? O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, agora, o meu reino não é daqui. Agora o meu reino não é daqui. Haverá um dia que o reino será aqui. O Senhor virá, né, com os seus santos e vai estabelecer o reino em Jerusalém. Eu quero estar lá. Aliás, estarei lá. E se você não estiver, você vai dizer, aquela velha me falou e eu não acreditei. Estarei lá. Com sapato ou sem sapato, com saúde ou sem saúde, com amigos ou sem amigos. Estarei lá. Porque vou fazer? Não, porque eu conto com a misericórdia dele. Eu conto com a misericórdia dele. E todos nós podemos contar com a misericórdia dele, porque ele nos ama. Tanta gente luta por tantas coisas aí fora. Tanta gente se envolve em tantas coisas e com paixão e dá o seu melhor por tantas coisas. Eu dou o meu melhor para estar no reino. É só o que importa. E os dias estão encurtando. E o caminho é estreito. E a porta é apertada. Não se passa por ela com bagagem. Não se passa por ela com bagagem. Romanos 14, agora meu reino não é daqui, o Senhor disse. Se fosse daqui, a gente ia pegar em armas e é isso aí, meu irmão, é Jesus e acabou, você não quer. Mas tem uma religião lá nos fins dos mundos que é assim, né? Seu infiel. Mas o Senhor disse, não, agora quero todos salvos, mas vai chegar um dia que vai ser diferente. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, a palavra justiça é retidão. Justiça é aquilo que Deus diz que é certo. Amém? Retidão. Então, nós nos revestimos da justiça de Cristo, para que nós possamos chegar diante do trono da graça. Porque com a nossa justiça nós não poderíamos chegar. E quando nós chegamos diante do trono da graça, ele vai imputando, colocando dentro de nós a sua vontade, para que nós vamos sendo conformados à imagem de Jesus. Entendeu? Então, o reino de Deus, ele opera a justiça em nós e através de nós, para que nós possamos adentrar, né? Paz, né? Paz, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você quer paz nesse tempo turbulento? Ponha toda a sua confiança no Senhor. Em toda e qualquer situação. 1 Coríntios 4, 19. O apóstolo Paulo estava lidando com uma situação de rebeldia na igreja de Corinto, e ele escreveu uma carta a eles e disse o seguinte: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então nós podemos reunir nesses dois textos e ver o que é o reino de Deus hoje, com o Senhor Jesus Cristo ainda por vir e estabelecer o seu governo os 1000 anos em Jerusalém. Agora o reino de Deus, justiça, paz, alegria no Espírito Santo e poder também, poder do Espírito Santo de Deus. Certo? Muito bem, dito isto, eu gostaria de analisar com vocês o Salmo 2. Vamos lá. O Salmo 2 é algo
que parece que foi escrito nestes dias para as ligas das nações. Salmo 2. Eu vou ler todo o Salmo, então vamos indo. Salmo 2. Começando no versículo 1. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, que é o Messias, que é Jesus, né? Dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. Yahweh zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, é o próprio Senhor falando, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O que foi que Yahweh decretou? Yahweh me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Está falando do Senhor Jesus Cristo. Pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir. A palavra instruir no original é admoestar. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi a Yahweh com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? O Salmo 2, versículo 1 a 3 é o retrato da nossa cultura hoje. É exatamente o retrato. Vamos nos reunir. Os reis e os legisladores se reúnem. E para que eles se reúnem? Eles se reúnem para inventar formas e maneiras de cair fora do governo do rei. Entendeu? Cair fora. Onde que eu posso identificar isso? Onde que nós podemos identificar? Na cultura. A cultura. O que você entende por cultura? Tudo aquilo que diz respeito à produção humana, mental, na Terra. A cultura. Toda ela. Porque aqui diz, a minha Bíblia diz assim, eles se juntam para dizer, vamos romper as suas ataduras. Cultura que há séculos atrás, que começou na base dos princípios judaico-cristãos, hoje toda ela é questionada. Hoje tem gente que casa com bicho. Casa mesmo, casa. Tem gente que... como é que é? Que destina a sua herança para o seu cachorro. Me mostra na Bíblia onde está isso. Cultura. Todas as bases da cultura judaico-cristã, na família, na criação dos filhos, pais que profetizam maldição sobre os filhos. O Senhor disse, ensina o caminho que a criança deve andar. Os pais ensinam como ser famoso. Cultura. Tradição. Não é só eu nasci assim, eu me criei assim. Não é só isso. A tradição vem, passa de geração em geração. E não é maldição familiar, é escolha pessoal de desobedecer a Deus. O entretenimento nem se fala, né? Tem umas bonequinhas por aí que... Um dia Jesus vai visitar os que estão produzindo essas coisas. Mas pais cristãos não permitem essas coisas nas suas casas. Pais cristãos chamam os seus filhos e dizem, senta aqui meu filho, senta aqui minha filha. Deixa eu te explicar umas coisas. E explica. Aliás, nem gasta dinheiro com isso, né? Porque vai dar mais dinheiro para eles. Mas enfim. Entretenimento de tudo que é tipo. Tudo que é tipo, né? Conformação da sociedade, né? Hoje
Aqui teria muita coisa para falar, mas eu não vou falar. Eu não vou falar sobre isso. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. As organizações internacionais que ditam as normas e as regras desde a comida que você come até a água que você usa no seu banho. Tá bom? E que trazem muitos problemas. Conformação da sociedade em todos os sentidos. Os legisladores que estão produzindo leis para destruir o que ainda resta de base de cultura judaico-cristã. Se você quiser, se dê o trabalho de analisar as leis que estão sendo aprovadas, eu não falo só do Brasil, não, eu falo do mundo. Analise as leis que estão sendo aprovadas. Analise. Ora, Senhor, Espírito Santo, Tu és o revelador. Tu és o meu ensinador, Tu és o meu mestre, Tu és o espírito de sabedoria, Tu és o espírito de entendimento, Tu és o espírito de conselho. Eu quero entender o que essa lei quer dizer. E depois de orar assim, com todo o seu coração, pega a agenda 2030 e analisa ela, item por item. Os povos, Salmo 2, os reis se levantam, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes, que são os legisladores, se mancomunam contra o Senhor e contra o Messias. E até as religiões ditas cristãs, sabe? Religiões ditas cristãs, que dizem para você que você tem que andar na força da sua cabeça, que você tem que ouvir um coaching, que você tem que decidir com base na sua experiência, ou no seu estudo, ou naquilo que você ouviu de alguém, quando o Senhor diz, e todos serão ensinados pelo Senhor, porque o Espírito Santo que habita dentro de você, Ele é poderoso para te ensinar tudo aquilo que você precisa saber. Eu já falei aqui, isso significa que eu não vou ouvir meus líderes, é o contrário disso. Se o Espírito Santo me instrui, Ele me levará aos pés daqueles que eu preciso ouvir. Por quê? Porque eles são também boca de Deus para mim. Amém? Amém? Então, o que acontece aqui? Todas essas religiões, eu falo aqui, as ditas cristãs, que falam do reino de Deus, mas negam o poder. Que tem aparência de piedade, só aparência. O Senhor quer a aparência e a essência. O Senhor nos quer inteiros. Diga, o Senhor me quer inteiro. O Senhor me quer inteiro. Aparência e essência. Então, a instrução do nosso Deus, e nós podemos entender a instrução como essa bendita palavra, que é a verdade. Jesus disse em João 17, santifica-os na verdade. Quer dizer, faz deles um grupo diferenciado, especial. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra que é a verdade nos santifica, nos separa, nos qualifica para sermos homens e mulheres, um reino sacerdotal que representa o Senhor na terra nesse tempo. Então, a palavra do Senhor é considerada cerceamento da liberdade individual e coletiva. Aqui eu me lembro de um deputado federal que queria mudar a Constituição, não, a Bíblia. Queria criar uma lei para mudar a Bíblia. É disso que eu estou falando. Vamos sacudir as suas ataduras. Vamos romper as suas ataduras. Vamos sacudir de nós as suas cordas. Ele está querendo nos cercear a nossa liberdade. Nós não aceitamos isso. É isto que falam os inimigos de Deus. E a palavra de Deus diz: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então, por quê? Por causa dessas coisas. Aí, se nós fôssemos ver
um retrato dessa situação toda aqui, no Salmo 2 até o versículo 3. Eu tenho 3 textos aqui, mas eu vou ler só um. Eu tenho Romanos 1, 29 a 32, 1 Timóteo 4, 1 a 3 e 2 Timóteo 3, 1 a 5. Vamos escolher 2 Timóteo 3, 1 a 5. Esta é a situação de hoje. E é por isso que o Senhor diz: vem, vem, povo meu, vem, porque eu tenho muito para ti. 2 Timóteo, pode projetar para nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Não, eu vou ter que abrir porque... 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Destes, afasta-te. Por quê? Porque a lepra é contagiosa. Amém? A lepra é contagiosa. Fala, 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 e vai entrando, até que vai moldando a mente. Então, o Salmo 2, ele retrata o nosso tempo, a meu ver. É um tempo difícil, muito difícil, onde será cada dia mais difícil seguir piedosamente o Senhor. Quando eu estive naquele país lá do outro lado do mundo, eles perguntaram para nós, os pastores, eles disseram, a palavra de Deus diz que quem quiser seguir piamente ao Senhor Jesus Cristo sofrerá perseguições. Vocês têm perseguições? E nós dissemos, não, nós temos liberdade, né? Eles olharam para nós, estranharam, disseram, o que vocês fazem com esse versículo? Então, o cristão não busca perseguições, mas o fato de ser santificado, na verdade, faz dele um ser diferente. E quando faz do cristão um ser diferente, isto gera reações. Entendeu? Agora, o Salmo 2, do versículo 4 ao versículo 9, fala de Yahweh instituindo Yeshua como o seu ungido, como rei e como autoridade suprema. Então, quer nós queiramos ou não, quer as pessoas creiam ou não, quer as pessoas gostem ou não, quer as pessoas se preparem ou não, Cristo é o rei. E hoje o reino dele não vem com visível aparência, como nós lemos, mas ele vai se manifestar num momento oportuno. Só que para aqueles que buscam a instrução do Senhor, nós vamos ver mais adiante, vou falar um pouquinho, tem recompensa. Tá? Tem recompensa. Então, do 4 ao 9, é o Senhor dizendo, olha, cuidado, reis, cuidado, príncipes, cuidado, povos das nações, cuidado, legisladores, muito cuidado. Aí ele diz, versículo 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes. A prudência é aquela capacidade de não ultrapassar os limites estabelecidos, né? Sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Parece que eu estou lendo o jornal de hoje. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi a Yahweh com temor e alegrai-vos com tremor. Então, o Senhor vem e diz, olha, eu tenho meu ungido, ele é a autoridade suprema, dei todas as nações para ele, e ele regerá as nações com vara de ferro. Quer dizer, se for sim, é sim, se for não, é não. Sim, sim, não, não. E no versículo 5,
ele diz assim, aliás, no 4, aquele que habita no céu se rirá. Ele se rirá de quem? Ele se rirá dos reis da terra, das várias sociedades, né? Ele se rirá dos príncipes, ele se rirá dos gentios que não se renderem a ele se rirá dos povos que imaginam coisas vãs, ele zombará deles. Versículo 5. Então, depois de ter rido e zombado, nosso Pai tem um senso de humor maravilhoso. Eu não sei se vocês já surpreenderam isso, mas é maravilhoso. Versículo 5 diz assim, então lhes falará na sua ira, o sopro da sua boca os destruirá, está escrito em Apocalipse. O sopro da sua boca os destruirá. E no seu furor os confundirá. Então, o versículo 5 está falando para os inimigos de Deus que rejeitaram a instrução do Senhor, que vão receber dele ira e furor. A rebeldia contra o reino é morte. Morte certa. Ah, mas Deus é bom, paz e amor, paz e amor. Não, eu li uma vez de um teólogo. Ah, esses cristãos radicais que dizem que Deus vai matar os ímpios e os seus inimigos. Né? Deus é bom. Eles vão se surpreender no final, vendo, e anda por aí, e tem muito nome. Eles vão se surpreender no final, vendo que aqueles que eles achavam que Deus ia destruir, está lá junto com eles. Eu quero ler as palavras de Jesus. Eu fico com as palavras de Jesus, que são as melhores, aquelas que nós devemos confiar. O contexto todo de Lucas 19, nós vamos ler só um versículo. É o contexto onde o Senhor Jesus está em Jericó e tem um homem que é um publicano e ele quer ver Jesus de qualquer jeito, só que ele era baixinho, é Zaqueu. Aí ele sabia que Jesus ia passar por um lugar, e ele subiu numa árvore para ver Jesus. E o Senhor viu que aquele coração era todo dele. O cara era um publicano, o cara roubava todo o povo, ele cobrava os impostos que ele tinha que pagar para os romanos e ele cobrava mais para meter no bolso dele. Mas ele queria tanto Jesus que ele subiu numa árvore e Jesus disse assim, Zaqueu, eu quero ir para a tua casa hoje à noite, eu quero jantar contigo. Sabe, nós podemos estar todos tortos, mas o nosso rei, do trono da graça ele nos vê, ele nos olha e ele vê se nós o queremos de todo o coração, ele vai nos curar da lepra do pecado, ele vai nos tirar da imundícia, ele abre os nossos olhos, e eu proclamo olhos abertos, a visão espiritual aberta, escancarada, e não é para ver anjo, é para ver a glória da majestade, da Torá, da palavra, daquilo que o Senhor deixou para nós, olhos abertos para ver a beleza dessa instrução, ouvidos abertos para ouvir o Espírito dizendo, meu filho é por aqui, anda por aqui. Coração quebrantado para receber, dizer assim, Senhor, eu me rendo. Por quê? Porque a rebeldia contra o reino é morte certa. Zaqueu tinha tanto desejo que o Senhor disse, hoje me convém jantar na tua casa. E aí ele entrou, né, e aí os fariseus, olha onde ele vai jantar. Olha com quem ele vai jantar. E aí o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola. Ele contou a parábola de um rei que chamou os seus servos e distribuiu talentos e ele disse, multiplica, e quando eu voltar você vai prestar contas. E aí, para um, ele deu os talentos, né? Para um, ele deu 5, para outros, ele deu 2 e para outros, ele deu 1. O que tinha 5, ia negociar e multiplicou. 2 também, a mesma coisa. Mas os súditos daquele rei disseram assim, nós não queremos que ele governe sobre nós. Até, eu não sei qual é o versículo, que é a situação do Salmo 2. Vamos lá, Lucas 19,
Diz assim, o versículo 14, 19 e 14 diz assim, os seus concidadãos, os súditos daquele rei, aborreciam a ele, não queriam saber dele. Mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Não queremos que este reine sobre nós. Nós não queremos os seus limites. Nós não queremos a sua instrução. Nós não queremos as ataduras. Nós não queremos as cordas. Rompamos suas ataduras, sacudamos em nós a sua corda. Não queremos que ele reine sobre nós. E aí o Senhor Jesus, finalizando a parábola, no versículo 27, ele diz, e quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Jesus mata ou não mata? Mata. Mas nós estamos agora no tempo da ministração do Espírito Santo. Agora é o tempo oportuno. Agora é a oportunidade. Agora é a hora de dizer, Espírito Santo, eu me exponho a Ti, Senhor. Aquilo que em mim o Senhor quer mudar. Senhor, fala comigo. Fala comigo. Me mostra em sonho, visão noturna, Senhor. Quando eu ler a palavra, me mostra, me convence, Senhor. É Ele que nos ensina. É Ele que nos ensina. Não é o pastor que te ensina, não pode ser o pastor a te ensinar. Tem que ser o Espírito Santo, falar com o teu espírito. Tem que ser o Espírito Santo falando com o meu espírito. Tem que ser o Espírito Santo iluminando a nossa mente para que nós transformemos a nossa mente a fim de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade dEle. Amém, queridos? Então, o Senhor mata. Do versículo 10 ao 12, nós temos uma instrução de Yahweh para todos. Diz assim, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi a Yahweh com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho. O que é esse beijar o filho? É tendo intimidade com o filho. Muita intimidade com o filho. Muita. Constantemente. Quando você não estiver fazendo um trabalho intelectual, não deixa a tua mente vagueando. Leva ela para Jesus. Leva a mente para Jesus. Sabe? Às vezes, a mente está vagueando e o inimigo aproveita para entrar e para fazer um estrago, né? Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que a mente de todos nós seja guardada pelo sangue de Cristo. Amém? Então, tendo em vista o Salmo 2 e a situação presente, que eu li lá em 2 Timóteo, nós temos um convite do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez um convite para nós. Maravilhoso. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 11. O reino de Deus é justiça, paz, alegria e poder. Poder para viver uma vida na presença do Rei. Amém? Mateus 11, 29. O convite é o seguinte, ó. Desde o 28, né? Mas eu vou ler o 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, significa, submetam-se a mim. Submetam-se a mim. Mas como que eu vou me submeter? O Espírito Santo vai te ensinar. Amém? Não vai atrás de teologias. Vai de joelhologia. Joelhologia. Eu quero, Senhor Jesus, aprender a me submeter completamente a Ti. Não quero sabedoria humana, não quero argumentos humanos, não quero conselhos humanos, porque o Senhor é o espírito de conselho e de sabedoria. Eu me submeto a Ti, Senhor. Quando eu ler a Tua palavra, Senhor, eu quero me submeter, eu quero tomar sobre mim o Teu jugo. Eu quero me submeter a Ti. Na sequência do versículo ele diz, e aprendam de mim
tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, ou seja, conheçam a minha vontade e me obedeçam. Conheçam a minha vontade e me obedeçam. Mas como que eu vou obedecer? Com o poder e a graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos ensina e é o Espírito Santo que nos ajuda a obedecer. Porque muitas vezes, para obedecer, nós temos que ir contra a nossa vontade. Nós temos que ir contra a nossa carne. Nós temos que ir contra nossos afetos. Nós temos que ir contra as coisas que nós gostaríamos, né, em nós, enfim, de preservar. Mas nós precisamos entender que ele disse, aprendam de mim. Aprendam de mim. Ou seja, conheçam a minha vontade e me obedeçam. Eu mandei o Espírito Santo para estar em você, para capacitar você a me obedecer. Amém? E aí ele diz, pois sou manso e humilde de coração. Ele diz, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala no livro de Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, ele não vai repreender, ele não vai jogar. Ah, você, por que você quer saber da minha sabedoria? Para que você quer a minha sabedoria? Não, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. Ele vai nos levantar, ele pode nos admoestar, ele pode nos repreender, mas ele não vai nos destruir. Ele vai nos corrigir, ele pode nos chicotear, mas o fim é para que nós sejamos apresentados ao Pai à semelhança dele. Amém? E o resultado disso, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Queridos, no tempo presente nós estamos passando por tribulações e Deus queira que o Senhor nos poupe. Amém? Deus queira que o Senhor nos poupe. Mas se o lado de dentro estiver em paz, nós vamos atravessar as situações. Certo? E como nós vimos até aqui, se não estiver no reino, estará sob o domínio dos espíritos que atuam no mundo. Demônios que vêm para quem não está preenchido pelo Espírito Santo. Então agora eu quero fazer um resumo para encerrar. Primeiro, o Salmo 2 é um aviso. Salmo 2 é um aviso e é para o nosso tempo. Se você se deu conta, primeiro o Senhor fala com os seus. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que não se assenta. Salmo 1. Salmo 2, ele já... Peraí, agora eu vou tratar com vocês. É a outra turma. Né? Então, o Salmo 2 é um aviso. E nós precisamos estar atentos aos sinais dos tempos para entender aquilo que o Espírito está falando para nós nesse tempo. Porque esse é o tempo do ministério do Espírito. E ele está falando, fiquem atentos, não se misturem. Não é, deixar de viver na sociedade, é a escolha, sabe? Que muitas vezes vai custar caro para nós, mas que nós precisamos definir de que lado estamos. Amém? Porque é a verdade que nos santifica. E santificar é fazer diferente, tornar esse ser santificado diferente. Né? Então, o Salmo 2 é o aviso. Mateus 11, que nós lemos, é um convite e é também um ensino. E agora eu quero ler com vocês Mateus 6, porque em Mateus 6, quando o Senhor estava falando sobre o reino, ele falou de recompensa. Então nós temos o aviso, nós temos o convite e nós temos a recompensa que o Senhor prometeu para aqueles que buscam o reino. Mateus 6, 31. Eu vou ler na Bíblia Viva, na tradução da Bíblia Viva, você pode acompanhar na tela ou simplesmente me escutar. Mateus 6, 31. Diz assim, portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida e roupas suficientes. Não sejam como os pagãos, pois eles se orgulham dessas coisas todas e estão muitíssimos interessados nelas. No que os pagãos estão interessados? Aqueles que não têm o reino de Deus, eles querem as necessidades físicas supridas. Eles querem cortar os laços e as ataduras. Eles querem desfazer os limites. É isso que eles querem. E eles se orgulham dessas coisas. Romanos
1,14 diz que eles aplaudem. 14 seguintes diz que aplaudem. Não fazem, mas aplaudem os que fazem. Estão muitíssimo interessados nela. Mas o Pai Celeste que vocês têm já sabe muito bem que vocês precisam delas. E Ele as dará a vocês se o colocarem no primeiro lugar em suas vidas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a preocupação de cada dia. Eu tenho uma preocupação e eu vou lá e eu vou fazer. Aí o Senhor diz, eu faço. Não te preocupa. Nesse mesmo contexto, ele fala dos pássaros, ele fala dos lírios dos campos, vocês lembram disso. Pai que vocês têm, já sabe muito bem que vocês precisam delas, e Ele as dará a vocês com uma condição, se o colocarem no primeiro lugar em suas vidas. Colocar em primeiro lugar, está lá em Mateus. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, submetam-se, aprendam de mim, ou seja, conheçam a minha vontade, obedeçam no poder do Espírito Santo de Deus, que vai ajudar, e então vocês encontrarão descanso para as suas almas. Venha a nós o teu reino. Amém? Amém, igreja? Você pode dizer, venha a nós o teu reino? Venha a nós o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja estabelecido hoje o teu reino nas nossas vidas. Seja estabelecido hoje o teu reino na minha vida. Seja estabelecido hoje o teu reino na minha casa. Seja estabelecido hoje o teu reino na minha família. Você pode fazer essa oração? Você pode dizer, Senhor, eu quero o teu reino. Eu não vou romper as tuas ataduras, eu não vou sacudir de sobre mim as tuas cordas. Os limites que o Senhor pôs para mim foram estabelecidos para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? O Senhor disse, vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos louvar ao Senhor, vamos ministrar ao Senhor. E se você entendeu, se o Espírito Santo falou alguma coisa, se ele falou alguma coisa com você, e você quer ter um momento com o Senhor, eu vou pedir para você que venha para frente, mas que não ajoelhe na presença dos músicos, dos irmãos do louvor, dos levitas, que ajoelhe daqui para lá. Fala com ele. Se você diz assim, eu não tinha entendido isso, eu não tinha entendido que essa questão toda da sociedade, da cultura, essas coisas todas, elas, se não é a palavra de Deus, elas são coisas contra Deus. A legislação, os governos, as sociedades internacionais, todas essas coisas que estão contribuindo para que esse mundo seja contaminado cada dia mais pela rebelião contra Deus. Se tem alguma coisa que você tem que dizer hoje, eu vou deixar isso aqui, Senhor. Eu vou deixar hoje isso aqui nesse altar. Eu tinha essa prática, eu vou deixar aqui. Sabe, queridos, nós estamos num tempo em que o Espírito Santo precisa falar conosco. Ele precisa falar com o nosso espírito. Ele precisa ministrar na nossa vida. Não seremos um povo que está dormindo. Não seremos um povo entregue a si mesmo. Tudo que a palavra diz, tudo que nós precisamos saber está na palavra. Ele nos ensina em todas as coisas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse o Messias, aquele que vai reger as nações da terra com vara de ferro. Aprendei de mim, aprenda agora.
Espírito Santo, o Senhor é aquele que ensina, e ensina agora, Senhor. Ensina agora, Senhor. Espírito de revelação, espírito de sabedoria. Senhor, Tu és aquele que foi enviado da parte do Pai para ministrar na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, denuncio o espírito de incredulidade. O espírito de incredulidade que está lançando na mente de algumas pessoas. Ah, mas não é bem assim. Ah, faz tanto tempo que dizem que ele voltaria, ele ainda não voltou. O espírito de comodismo. Denuncio em nome do Senhor Jesus Cristo. O espírito que diz, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. O milagre acontece quando não há conforto. O Espírito Santo vem e tira o conforto. Então nós clamamos, nós choramos, nós jejuamos, nós oramos. Mas hoje eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o teu desconforto é para teu resgate. O milagre acontece. Brota a justiça, a verdade te beija e te sela para Ele. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece todas as coisas, nós não conhecemos, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Ministra, 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 Senhor. Ministra. Tu és aquele que abre os livros. Tu és aquele que revela. Tu és aquele que ensina. Tu és o Espírito de sabedoria. Oh, venha o teu reino, caiam por terra os inimigos de Deus. Hoje, caiam por terra os inimigos de Deus. Hoje, seja estabelecida a casa do Senhor, na tua vida, na minha vida, nesta congregação, na casa daqueles que estão nos assistindo, vão assistir. Caiam por terra os inimigos de Deus que querem que sacudamos as ataduras e as cordas, que querem que ultrapassemos os limites, que vamos além daquilo que o Senhor estabeleceu para a herança. Ah, Senhor, Pai eterno, no Monte Sinai a tua presença era tão terrível que o povo disse, não fale ele conosco, mas fale tu, Moisés. Mas hoje, Senhor, nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Cristo, e chegamos diante do trono da graça para achar misericórdia em tempo oportuno. O Senhor mesmo disse na sua palavra que são tempos difíceis, tempos terríveis, tempos de a rebeldia chegar a tal ponto de misturarem semente humana com inteligência artificial. Tempos, Senhor, em que os povos se levantam, Senhor, contra o Senhor e o seu ungido. Mas nós clamamos, Senhor, pela tua misericórdia. Nós clamamos pela tua misericórdia nesta noite. A luz de Cristo venha à mente e o coração de cada um de nós. Ilumina a nossa mente, ilumina nosso coração. Dá-nos olhos que enxergam, Senhor. Dá-nos ouvidos que ouvem, Senhor. Dá-nos coração submetido a ti. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Nós te buscamos, Senhor, mas queremos deixar diante de ti, Senhor, porque tu és o Senhor, e o Senhor tem o tempo e o modo oportuno. O que nós te pedimos é que seja estabelecida a casa do Senhor na nossa vida. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, vence-nos. Vence nossas resistências, vence nossa cultura em nós, vence nossa tradição familiar, Senhor.
Vence nossos conceitos, vence nossas ideias, vence nossas experiências. Vence-nos, ó Senhor. Vence-nos. Estabelece o teu reino dentro de nós. Estabelece o teu reino dentro de nós. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Ah, Senhor, aquilo que está na nossa vida e que não foi o Senhor que quis, nós te pedimos agora que o sangue de Cristo, que a vitória da cruz, remova em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó Pai eterno, que aquilo que o Senhor colocou em nós cresça, cresça cada dia mais, Senhor, para a tua glória, para teu louvor. Enquanto nós vamos ministrar o louvor, se você quiser vir aqui deste lado ou quiser estar no seu lugar, a coisa mais importante hoje é nós sermos constituídos cidadãos do reino, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem quiser, vem à frente e depois nós vamos, daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Fecha seus olhos, aproveita esse momento. O Espírito Santo está aqui, o Senhor está aqui. Ele tem uma obra para fazer nas nossas vidas. Ele está nos convidando, Ele está nos chamando. Venha, venha, Ele diz. Sim, Senhor. Santificado seja. Oh, Santo, Santo. Santificado seja o teu nome, Senhor. Nosso que estás Santo, no céu. Santificado seja. Senhor, acorda-nos. Nosso que estás no céu. Santificado seja teu nome. Pai nosso que estás. Oh, santificado seja teu nome. Santificado seja. Queremos o teu reino, Senhor. Queremos o teu reino. Vem governar, Senhor, em nós. Santificado seja este lugar. Santificado seja este lugar. Santificado seja. Venha ao teu reino na terra como no céu. Venha ao teu reino na terra como no céu. Que venha e Permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e sim, Senhor, venha teu reino. Teu reino na terra como no céu. Venha ao teu reino na terra como no céu. Diga que venha e permaneça. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável,
Segura um pouquinho, segura. Nós vimos a denúncia que o nosso Deus fez aqui no Salmo 2. Ele diz, versículo 2, versículo 1. Imaginam coisas vãs, se amotinam para se revoltar contra ele. Imaginam coisas vãs, juntos se mancomunam contra Jesus Cristo e contra Yahweh, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Nós não queremos isso, amém? Amém? Não queremos isso? Amém? Então, se você quiser, eu vou orar. Se você quiser, você repete comigo, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, Senhor. Por isso, eu não participo de motim contra o Senhor. Entrego minha imaginação e meu pensamento para serem cativos ao Senhor e não para imaginarem coisas vãs. Não me mancomuno com reis da terra nem com príncipes contra Yahweh e contra Jesus Cristo. E desejo as tuas ataduras e as tuas cordas. E por isso declaro, te pedindo e crendo que o Senhor está me ouvindo, venha na minha vida, venha sobre mim o teu reino e o teu governo seja estabelecido na minha vida, Pai nosso, em nome do Senhor Jesus Cristo.